Olá, meus amados, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um encontro com a palavra. Hoje nós temos a honra de executar aqui a lição de número 5 do nosso primeiro trimestre de 2026 e estamos falando de Jesus Cristo nas cartas de Paulo de Filipenses e Colossenses. Eu tenho a honra de ter aqui o meu querido amigo Carlos para dividirmos juntos o que o Espírito Santo vai falar através de nós. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Arthur. É um prazer estar aqui e, em especial, estar aqui contigo para a gente discutir essa lição tão importante, né? Que fala sobre brilhar para o mundo. Vamos tentar entender melhor por que o cristão tem que brilhar para o mundo. Amém. Eu espero, sinceramente, que o Espírito Santo esteja aqui conosco e você também aí em casa esteja conosco também aqui. Participe, faça comentários. Nós vamos ter muita alegria, muito prazer em receber tudo aquilo que você quiser nos comentar aqui com a gente, ok? A gente não abre a palavra de Deus jamais sem pedir a presença do nosso Senhor aqui. Então vou pedir para o meu querido Carlos nos brindar com uma oração inicial. Perfeito. Oremos. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui em mais um episódio dessa discussão sobre a lição da Escola Sabatina. Que o Seu Santo Espírito permaneça conosco, guiando todas as reflexões que iremos trazer e também com as pessoas que estão em casa. Que possamos juntos, unidos e guiados por um único Espírito, refletir e internalizar as lições que o Senhor separou através deste momento. Amém. A isso pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É isso aí, meus queridos. Hoje a lição número 5, como eu disse, né? Ela tem como título Brilhando como Estrelas na Noite. E a lição desta semana, ela trata de um conceito que está praticamente de Gênesis a Apocalipse, que é o desejo de Deus de que o seu povo aqui na terra brilhe, que esse povo aqui na terra seja um farol para iluminar outras nações. Você vai encontrar textos em Deuteronômio, por exemplo. Eu vou até citar aqui para você entender como isso é parte das Escrituras como um todo, né? Olha o que diz ali em Deuteronômio 4, versículo 6. Pois assim os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses estatutos, dirão, de fato, esta grande nação, né, falando do povo hebreu, é um povo sábio e inteligente. O desejo de Deus sempre foi que, através do seu povo aqui na terra, a luz de Deus, a luz que vem de Deus, refletisse em todo o mundo. Infelizmente, muitos momentos isso não aconteceu, mas Jesus Cristo veio como a luz do mundo e na mesma aliança ele tentou também que o seu povo, né, aqueles que criariam a igreja cristã, também entendesse que eles são sal da terra e luz do mundo. Interessante, Arthur, até no trecho, no versículo que você destacou, né? A própria ideia de existência da nação de Israel, enquanto representativo do povo de Deus, era justamente isso de brilhar. É dito que, a partir do momento em que essa nação, ela obedecia os mandamentos, obedecia os estatutos de Deus, ela revelava o Deus que escreveu aqueles mandamentos, aqueles estatutos. Exato. Então, através da obediência, ela demonstrava a sabedoria e o poder transformador de Deus às outras nações. E como as outras nações poderiam olhar para aquilo e perceber quão grandes eram aqueles estatutos, para quê? Apenas para dizer, que legal, que estatuto bonito? Não. O desejo de Deus é que as demais nações olhassem para Israel e falassem, o que essa terra, o que esse povo tem de diferente? É o Deus deles. Então vamos seguir a esse Deus também. Esse sempre foi o desejo de Deus. Não pela imposição, mas que o mundo inteiro racionalmente percebesse que adorar o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, era a melhor coisa que eles poderiam fazer, era a melhor escolha que eles poderiam tomar, era a melhor decisão que eles poderiam tomar. E veja, Arthur, é um desafio no mínimo interessante que Jesus traz, né? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, é dito, vocês são a luz do mundo. Agora, como é que nós, enquanto pecadores, enquanto contaminados por uma essência pecaminosa, nós conseguiríamos ser a luz do mundo?
Porque o ser humano ele não tem luz em si mesmo. Não. Se ele tem alguma luz, é porque ele está refletindo outra fonte. Perfeito. Quando eu estava lendo essa lição, me veio muito a ideia de uma lâmpada, né? A lâmpada ela não tem luz. Se ela não tiver uma energia que possa gerar, alimentar os filamentos ali, para que possa gerar uma luz, ela não consegue iluminar nada. Então, a mesma coisa é trazida aqui. Se a gente não tiver uma profunda conexão com Cristo, a gente não vai conseguir ser luz. E está aí a dificuldade, né? A lição começa trazendo isso muito bem, e a gente vai ver muito na ideia de fé e obras. Mas é muito difícil você ter que conviver entre dois extremos. Ou você deixa tudo na conta de Deus, então eu não faço nada. Ou eu quero decidir como vou fazer. Ou seja, eu quero colocar a minha vontade acima da vontade de Deus. A gente tem que encontrar esse equilíbrio para realmente produzir os frutos que Deus quer, né? Perfeitamente. Muito bom. É sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. Eu espero que você aí em casa goste desse assunto, se aprofunde nele, né? E junto aqui conosco a gente vai crescer muito no conhecimento. O texto, o verso áureo, né, como se falava antigamente, o verso chave, o verso para memorizar da lição número 5, ele é muito interessante. Diz assim: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Meu querido, dá para entender que Paulo escreveu isso há 2000 anos? Parece que ele escreveu agora, parece que acabou de escrever. O que você acha disso? Exatamente. É impressionante como a Bíblia é uma palavra viva, né? Ela dialogou em épocas anteriores e dialoga hoje e vai dialogar futuramente também. E até para a gente entender melhor o que é que Paulo quis dizer, a gente precisa entender o contexto, né? Versículos atrás, ele está destacando muito o Cristo como exemplo perfeito, tanto de dedicação, quanto de amor, como de serviço à vontade de Deus. E aí ele vem e fala esses dois versículos. A lição destaca muito bem que a ideia é dizer o seguinte: olha, Filipenses, é verdade que vocês não são perfeitos, mas vocês estão indo bem. Mas mais difícil do que estar é permanecer. Não é? E Paulo, ele tem todo esse cuidado, e a gente vai ter várias discussões aqui no decorrer desse episódio, justamente para ajudar aquele povo a permanecer fiel a Cristo e obediente no exercício da missão. É permanecendo em Cristo que a gente vai brilhar para o mundo. Perfeito. Né? É na obediência, é na humildade, é buscando a unidade com comprometimento, né? E com sacrifício também. A unidade para pessoas pecaminosas, né? Como a gente estava falando aqui agora há pouco, é muito difícil. Porque isso requer, muitas vezes, você abrir mão da sua opinião, abrir mão do eu, para fazer a vontade de Deus, né? Então eu e o Carlos aqui estamos propondo ideias, aí Deus mostra que a ideia que o Carlos teve é superior à minha. Olha, que difícil que é eu dizer, então, que o projeto do Carlos, que a ideia do Carlos se concretize. Isso requer de mim humildade, isso requer de mim um sacrifício. Eu dizer não para o eu, em prol da unidade, para dizer que a ideia que o Carlos teve é a que deve ser aplicada. Isso requer de nós uma humildade que nós não temos, e por isso requer comprometimento, sacrifício, renúncia, para que a gente brilhe como Deus quer que a gente brilhe. Perceba que não é tão fácil como parece, né? De forma alguma, né, Arthur? O ser humano, ele é egoísta por natureza, né? Exatamente. Então, nesse seu exemplo, é um exemplo que a gente vê em vários contextos de grupo. Não é nem que a pessoa esteja de má fé, esteja querendo boicotar o projeto, mas a ideia dela, enquanto um ser humano com uma personalidade diferente, o ser humano em si tem personalidades, tem traços diferentes, é de que não, a minha opinião é melhor. A minha ideia vai dar mais certo do que a ideia do Arthur. E não é verdade. E se não for, né? Exatamente. Pode até ser que sim, mas e se não for? Eu vou ter a humildade de dizer, então, eu abro mão para que a unidade permaneça. E como que essa humildade vem? Só através de Cristo. Aprendendo de Jesus Cristo. Né? Perfeito. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não tem outro jeito. O nosso coração, ele é egoísta, por natureza. Nós nascemos assim. Precisamos, pela transformação, pela contemplação de Jesus Cristo, aprender dele que é manso e humilde. Né?
Agora, Arthur, um detalhe interessante. A lição fala muito sobre desenvolver nossa salvação, né? O apóstolo Paulo, ele tenta trazer uma abordagem prática a essa ideia de desenvolver a salvação, conectando muito a questão da justificação pela fé. Como é que você entende que ele trouxe e como é que a lição destaca isso, na sua opinião? Olha, é interessante porque, como você abordou no início, né? A nossa vida espiritual ela é feita de fé e obras. Não são as obras que salvam, mas as obras mostram em que pé está a nossa fé, né? Então, a obra é a parte visível de uma fé invisível. Eu sou extremamente crédulo. Tá, como é que eu mostro isso? Através das minhas obras. As minhas obras é que vão mostrar, né? E o que é desenvolver a nossa fé, a nossa salvação? Mas espera um pouquinho. Se foi Jesus Cristo que me deu a salvação, o que é que eu tenho que desenvolver? Eu tenho que desenvolver o entendimento sobre essa salvação. Eu tenho que entender qual é o meu papel, né? Ok, Jesus Cristo me salvou. Eu cruzo os braços e não tenho que fazer nada? Pelo contrário, né? Eu tenho que buscar o conhecimento, eu tenho que saber o que Jesus Cristo fez por mim e saber qual é a parte que Ele requer de mim para que a gente chegue nessa salvação, né? Então, assim, eu não vou fazer nada para me salvar, mas eu vou ter que abrir mão de certos hábitos, eu terei que abrir mão de certas ideias, coisas que estão contrárias à vontade de Deus, eu terei que desenvolver para que realmente a salvação seja uma realidade na minha vida. Eu acho que é muito aquela frase, Arthur. Eu não sou salvo porque eu pratico boas obras. Eu pratico boas obras porque eu sou salvo. Porque eu sou salvo. Exatamente. Né? Não é para, é porque, né? Perfeito. Eu não guardo o sábado para me salvar. Eu guardo o sábado porque já sou salvo, em gratidão a esse Deus que me salvou. E isso dialoga muito com a expressão com temor e tremor que Paulo traz. Sim. Não é? Porque não é uma ideia de medo. Não. Mas é uma ideia de reverência. Obediência. Obediência e reverência. Saber quem eu sou, criatura, e saber quem Deus é, Criador. Perfeito. Então, eu não pratico boas obras por medo de Deus ou para ser salvo, mas em reconhecimento à graça dele, em reconhecimento à salvação que ele me concedeu, eu escolho todos os dias renunciar à minha vontade para ser fiel a dele. É exatamente isso. É exatamente isso. Prosseguindo aqui com as nossas lições, você tocou no assunto, mas eu acho que a gente precisa desenvolver um pouco mais, né? A Bíblia diz que nós devemos ser luz do mundo. É o título da lição. Mas eu gostaria de entender melhor isso. Como é que eu, sendo pecador, como é que nós, sendo pecadores, podemos servir de referência a outros pecadores? Como é que será que a gente chega nesse ponto de ser luz? Porque somos todos pecadores, né? A própria Bíblia diz que há momentos em que são cegos guiando cegos. Como é que eu faço então? Se são cegos guiando cegos, se são todos pecadores, como é que eu viro luz neste mundo? Não, perfeito, Arthur. A própria ideia de alguém que não tem luz iluminar é muito contraditória. Mas como a gente teve a felicidade de tratar no começo, essa luz não vem de nós. Ela vem de Cristo. Através da proximidade com Cristo, a gente consegue iluminar. E a lição traz uma coisa muito interessante, né? Quanto mais escuro estiver, maior a oportunidade que tem daquela fonte de luz, ou daquele reflexo de luz, melhor dizendo, brilhar. E a gente vive num mundo em que o certo está sendo vendido como errado, e o errado está sendo vendido como certo. Hoje em dia, você renunciar, você viver pelos padrões de Cristo, ao invés de viver pelos padrões do mundo, é um grande desafio. E tende a ser cada vez maior esse desafio. Chega a ser ridicularizado, né? Perfeito. E a lição, ela traz em um viés mais prático, ela traz algumas dicas. Uma delas é que você não tem que ter medo de ser diferente, o que é difícil. Porque, por natural, a gente quer se envolver em grupos e quer se assemelhar a esses grupos e quer se envolver nesses grupos, mas não está correto isso. Não está correto. Você vai ter que dizer, não, eu não quero ser mais um em meio àquela maioria equivocada. Eu quero ser igual ao meu mestre, que é Cristo. Mais uma vez, temos que abrir mão do nosso eu
para fazer a vontade de Deus, né? E isso é desenvolver a sua salvação. É você estar constantemente estudando a palavra de Deus, orando, meditando, jejuando, testemunhando. Para quê? Para que você cada vez conheça melhor a vontade de Deus e coloque isso em prática, né? Porque também Satanás conhece perfeitamente a vontade de Deus e não coloca nada em prática. Então, só conhecer não vai te resolver muita coisa. Nós precisamos conhecer, buscar o conhecimento e colocá-lo em prática, né? Até porque a própria ideia de ser luz e de iluminar é que você tem um efeito para fora, né? Seja um efeito externo. E aí, novamente, vem aquela questão das boas obras. Você, evidentemente, não é salvo por elas, mas você precisa praticá-las. Você precisa ter um esforço em decidir segundo a vontade de Deus, em agir segundo a vontade de Deus e, através disso, estimular as outras pessoas a seguirem esse exemplo, que não é seu, por isso que a luz não é sua, mas seguir o exemplo de Cristo. Quando você reflete, você está seguindo isso, né? Não é natural, mas quando você entende quem é Deus, quando você entende o que Ele fez por você, isso começa a se tornar vontade sua. Você ama tanto esse Deus que te salvou, que você deseja fazer a vontade dEle, né? A ideia de renascimento, né? O mesmo Deus que te deu a capacidade, que te deu a oportunidade de renascer, também lhe concede o dom de realizar boas obras. Exatamente. A lição desta semana, ela cita aqui nominalmente 2 nomes, né? Inclusive, eu sempre faço esse convite, se você é pai ou mãe, né? Se você está prestes a ter um casal de gêmeos, se eles forem meninos, já temos aqui 2 ótimas sugestões, Timóteo e Epafrodito. Olha que nome lindo, né? Imagina o seu bebezinho ali, o Epafrodito e o Timóteo. É lindo demais, né? Eu queria que a gente entendesse um pouco melhor, já que estamos falando de pecadores, por que Timóteo elogia de maneira tão contundente a Timóteo e a Epafrodito. O que esses 2 homens, o que esses 2 pecadores fizeram de tão extraordinário que Paulo não se cansava de elogiá-los diante de toda a comunidade cristã? A Bíblia, Arthur, ela é tão maravilhosa que ela não se cansa de trazer exemplos para a gente. E aí a gente aprende com esses exemplos, seja para segui-los, seja por contraste, para justamente não seguir o que está ali. E aqui nós temos a felicidade de ter 2 exemplos a serem seguidos. Primeiro, em relação a Timóteo, o apóstolo Paulo ele destaca algumas características desse Timóteo e que serve de exemplo aos filipenses e também a todos nós. Exato. O Timóteo ele era evangelista, ou seja, ele era envolvido na pregação do evangelho. Na missão. Na missão. E muito interessante, porque imagine alguém receber um elogio como esse. O apóstolo Paulo diz que ele tem o mesmo sentimento. A ideia de ser semelhante em vários aspectos. Então imagine, Arthur, se você tem um elogio desse do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, o Arthur é semelhante a mim. Que maravilha que é. E aí... Que é um grande imitador de Cristo, né? Exatamente. Ou seja, ser semelhante a Paulo, você acaba também sendo semelhante a Cristo. E como que é semelhante a Cristo? A lição fala que é tanto em relação ao compromisso com o próprio Cristo, como na ideia de dedicação em disseminar o evangelho. Ou seja, dialoga com aquela questão do evangelista que eu falei no começo. A questão da missão, infelizmente, é uma coisa que é um tópico que precisa retornar urgentemente aos púlpitos, às lições, aos estudos bíblicos, às classes, porque a missão é a única maneira de que nós realmente seremos sal da terra e luz do mundo. Não adianta o sal ser sal dentro do saleiro. Ele precisa ser sal fora do saleiro. Não adianta o farol estar apagado. Ele precisa iluminar. E isso você vai fazer exatamente através da missão, né? O que nós estamos fazendo aqui é importantíssimo, mas nós precisamos fazer com que essa mensagem chegue a toda a nação, tribo, língua e povo, né? Um outro ponto que o apóstolo Paulo traz é que o Timóteo ele tinha o caráter provado, né? O que é ter o caráter provado? É muito difícil a vida cristã porque ela tem muitos desafios, né? Se alguém se batiza ou resolve seguir a Cristo achando que vai ser um mar de rosas e só facilidades, não vai ser. Não se iluda. E pelo contrário, e aí tem a questão do caráter provado. O benefício das provações e dos desafios na vida cristã.
A lição é muito feliz em abordar esse tema, porque ela destaca que a partir desses desafios, a partir dessas provações, a nossa ligação com Cristo, a nossa obediência é provada. E quando ela é provada, ela é testada, ela é fortalecida. Então, a partir desses primeiros desafios aqui, eu vou ganhando experiência, eu vou reforçando o meu caráter para enfrentar desafios cada vez maiores. E a tendência, infelizmente, é que esses desafios sempre aumentem. A ideia é que a influência do pecado no mundo vá aumentando e seja mais difícil ainda você ser fiel a Deus e você ser obediente aos mandamentos dele. E isso me lembra uma outra questão também, junto com a missão, que é a questão do discipulado. Como que Paulo sabia quem era Timóteo? Porque ele discipulava Timóteo, ele viu Timóteo em ação e pôde perceber que diante das circunstâncias nem sempre positivas, né, como você acabou de falar, parece que a vida está sempre trazendo novos desafios, e diante desses novos desafios, Paulo pôde perceber que o seu discipulando ali, né, Timóteo, ele se virava muito bem. Né? E se virava muito bem, por quê? Porque ele estava constantemente com a palavra de Deus, ele estava constantemente comprometido com a palavra de Deus. E diante das circunstâncias, Paulo pode dizer, esse cara tem o caráter provado, porque eu vi ali, diante das circunstâncias, ele se virando muito bem diante dos desafios. Então ele pôde dizer com todas as letras, né? Esse cara é ponta firme, né? Trazendo para uma linguagem um pouco mais século 21. Ele tem caráter provado. Esse pode apertar que ele entrega. Ele não vai nunca negar fogo. Ele vai sempre mostrar o caminho certo, o caminho de Jesus Cristo. E é importantíssimo a gente ter um discipulado como esse, né? De acompanhamento constante, para que a gente possa ver, né, na mão de quem estamos passando o bastão da missão, né? Perfeito. E não apenas esse discípulo, mas temos um outro também, que é o Epafrodito, né? Nome lindo. Não. E é interessante porque Epafrodito é um nome grego ligado à deusa Afrodite. Ou seja, estamos falando de alguém que não nasceu, como se costuma falar, num lar cristão, né? Ele nasceu, pelo contrário, numa cultura pagã. E é aqui um testemunho ainda mais poderoso, né? Alguém que não nasceu na igreja, alguém que veio para a igreja, alguém que se apaixonou por Jesus Cristo. Então, de cara, a gente já tem essa lição, né? O poder transformador do Evangelho. Não importa de onde você veio, não importa de onde é que vem o seu nome, quem é a sua família, qual o contexto que você nasceu. O que importa é você aceitar a Cristo. E a partir dessa aceitação, você vai ter os dons dados por Deus para fazer coisas maravilhosas. Não importa a origem. Agora, uma segunda provocação, Arthur. Poucas vezes na Bíblia, nós temos a questão da palavra honra, né? Honra. Pouquíssimas vezes. Uma delas é em relação ao próprio Jesus enquanto pedra angular. Exatamente. E aí nós temos esse cidadão de um nome não tão bonito contemporaneamente, né? E ele é uma das poucas pessoas a qual é atribuída essa questão da honra. O que é que você tem a dizer sobre isso? E que honra, né? Você ser colocado ali no mesmo patamar. Você senta à mesma mesa em que está Jesus Cristo. Isso é algo absolutamente fantástico. Então você mostra, né, essa ideia de Epafrodito ser citado como um homem de honra, né, colocando ele ali no mesmo, não vou dizer no mesmo patamar, obviamente, mas ele está recebendo um elogio digno de Jesus Cristo. Um reconhecimento digno de Jesus Cristo. Mostrando o quê? Que ele seguia verdadeiramente a Jesus Cristo. Que ele era verdadeiramente convertido a Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, assim como Paulo, ele era o Senhor da vida de Epafrodito, né? Ele aprendeu muito bem com o mestre, veja, outro discípulo de Paulo, Epafrodito, realmente aprendendo como é ser filho de Deus, a ponto dele ter o caráter tão transformado, podendo ser citado na mesma honra que Jesus Cristo recebeu. Eu gosto muito sempre de trazer essa questão. Epafrodito não era um extraterrestre, Timóteo não era um extraterrestre, Paulo não era um extraterrestre. Eram seres humanos iguaizinhos a nós, iguaizinhos aos outros 8 bilhões que estão hoje sobre a face da terra. Por que eles chegaram onde chegaram? Porque olharam para Cristo.
porque permitiram que Cristo os transformasse nos homens e mulheres que Ele, Jesus, queria que eles fossem. Isso está à nossa disposição, isso está ao nosso alcance, assim como esteve ao alcance deles. Perfeito. E assim como nós vimos as palavras que Paulo se referiu a Timóteo, olha as palavras que o Paulo se referiu ao Epafrodito. Ele é chamado de cooperador, né? Então ele tinha uma postura ativa no ministério. Ele foi chamado de companheiro de lutas, ou seja, como o natural da vida cristã, ele enfrentou conflitos para poder exercer a missão. E, mais ainda, ele quase perdeu a vida nisso. Então, tanto que um dos motivos que Paulo o envia é justamente para tranquilizar os filipenses de que estava tudo bem com Epafrodito. Ele havia sido dito como doente, que estava passando por um momento, e Paulo se preocupou. Não, deixa eu enviá-lo para vocês terem a alegria de ver que ele está bem. Que ele não passou por uma circunstância difícil, mas está aqui firme e forte na missão, no discipulado. Perfeito, perfeito. E uma questão, Arthur, a ideia de oferecer-se como sacrifício é um tom que é reiterado na lição. Assim como o próprio Epafrodito, ele se ofereceu, de certa forma, em sacrifício, o apóstolo Paulo nos exorta a fazer isso. Como é que você enxerga essa ideia de se sacrificar? Por que o apóstolo Paulo teria essa preocupação de influenciar os filipenses a ter esse tipo de comportamento? Em primeiro lugar, porque não é natural do ser humano fazer a vontade de Deus. Ninguém acorda do nada e diz, não, hoje eu vou evangelizar, hoje eu vou para a missão, hoje eu vou levar Cristo para as pessoas. Para que a gente tenha isso como um estilo de vida, você precisa estar em meio a um processo de transformação. Né? A santificação, a justificação é um instante, é o momento que você aceita Jesus Cristo, mas a santificação é um processo que vai durar a sua vida inteira. Né? Então, para que você realmente consiga colocar a palavra de Deus em ação na sua vida e na vida de outras pessoas, você precisa ter a noção de que vai requerer de mim, né, de você, de todos nós, sacrifício. E sacrifício vivo. Né? Porque Paulo que aqui está se referindo ao santuário terrestre, né, que era a sombra do santuário celestial, onde havia sacrifícios de morte, sacrifícios de sangue. E Jesus Cristo já cumpriu esse sacrifício, ele já morreu por nós na cruz. Mas o sacrifício continua, porque agora é um sacrifício vivo. Né? Durante a vida do Carlos, o Carlos precisa mostrar que quer fazer parte do time de Jesus, que quer fazer parte do evangelismo, da missão. Jesus já tinha dito, né? Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, que eu tenho certeza que é o maior sacrifício que um ser humano pode fazer, é se negar, é dizer não para o eu, como a gente deu o exemplo, né? Então a ideia do outro é melhor que a minha? Dói, mas ok, Senhor, se o Senhor está me mostrando isso, o Senhor é soberano na minha vida e eu vou fazer a tua vontade. Então esse sacrifício vivo é o que é requerido de nós hoje. Não precisamos mais matar ovelhinhas, matar animais, para que o sangue dele nos redima. Jesus Cristo já fez isso. O que Deus quer de nós agora é um sacrifício vivo. Na minha vida, no meu dia a dia, eu estou me sacrificando para que a vontade de Deus seja soberana na minha vida. Por isso que essa ideia que o apóstolo traz e a lição destaca, a ideia de oferta por libação. Não é esse sacrifício vivo que o Arthur fala, pessoal. Não é esse sacrifício que vai fazer com que nós sejamos salvos. Não. A salvação foi mediante... Isso precisa ficar muito claro aqui. A salvação ela é obtida por conta do sacrifício de Jesus. Ponto. O sacrifício vivo que você faz é porque em reverência ao sacrifício que Jesus fez por você. Para mostrar que você aceitou o sacrifício de Jesus Cristo em seu lugar, eu gosto sempre de usar a palavra substitutivo, né? O sacrifício de Jesus Cristo foi substitutivo. Ele, Jesus, não tinha pecado. Eu tenho pecado. Jesus Cristo morreu em meu lugar, me substituindo. Então, o que é o meu sacrifício vivo? É a prova viva
é a prova visível de que eu aceitei o sacrifício de Jesus Cristo em meu lugar e agora estou vivendo para que esse sacrifício, para que a salvação providenciada por Jesus Cristo faça sentido na sua vida, na vida de todos nós, na vida de você que está assistindo esta lição, para que isso faça sentido na vida de outras pessoas. Por isso que é o sacrifício vivo. Eu vou me sacrificar para que a mesma salvação que chegou até em mim, chegue a cada um dos meus irmãos, ou até mesmo de pessoas que eu nunca vi, o meu próximo, né? E a forma mais bela, talvez, de ocorrer esse sacrifício é justamente aquilo que Paulo está exortando as pessoas a fazer. É a missão, né? É você se dedicar com afinco, com verdade, na pregação do Evangelho. Que é como a gente termina aqui a lição de hoje, né? Com uma ideia de que faz parte de toda a Bíblia. De você dar a vida por Deus, dar a vida por Jesus, né? A gente já viu em Filipenses que Jesus se esvaziou da sua divindade para vir a este mundo como ser humano e nos salvar. O que eu vou fazer diante disso? Será que Deus não merece de mim esse mesmo sacrifício? Será que Deus não merece de mim esse mesmo esvaziamento? Então, será que Deus não merece que, assim como Ele deu a vida por mim, eu também não dê a vida por Ele? Eu acho que essa pergunta deve ser levada ao travesseiro, né? Aquela pergunta que a gente leva para o travesseiro e deixa o Espírito Santo nos responder. Ele deu a vida por mim, Ele fez tudo por mim. Será que Ele não merece que eu faça tudo por Ele? E perfeito, só acrescentando, é preciso ter urgência nesse sacrifício. Sim. Porque nós vivemos um grande conflito. Não dá para você deixar para se sacrificar amanhã, porque você pode não ter um amanhã. E quanto mais você se sacrificar, mais você se permitir aprender nessa trilha difícil que são as provações, mais forte a sua fé, a sua ligação com Cristo vai ficar, e maior a chance de você permanecer junto a Ele, que é justamente o desafio central que o apóstolo Paulo, desde o começo, está lá no verso-chave, diz: a dificuldade de permanecer em Cristo. E quando você permanece em Cristo, você brilha para este mundo. Assim como Moisés, na presença de Deus, brilhou de tal maneira que as pessoas nem conseguiam olhar para o rosto dele, Deus deseja que nós brilhemos para este mundo de tal maneira que as pessoas queiram saber o que é que tem de diferente na nossa vida. E a gente vai conseguir isso permanecendo em Cristo. O que você acha? Vale a pena brilhar por Cristo? Eu creio que sim, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Finalizando, né, o nosso tempo já foi embora. Vou pedir então para o meu querido fazer a nossa oração final. Vamos lá? Perfeito. Oremos. Amado Deus, eterno e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelas reflexões que foram trazidas aqui. Muito obrigado por nos conceder o dom e a oportunidade de podermos brilhar e refletir a luz que o Senhor trouxe a esse mundo, que nós possamos refletir um pouco dela para alcançar mais pessoas e atrairmos mais pessoas para o seu lado. Amém. Continua conosco, continua com as pessoas neste sábado e que possamos estar cada vez mais juntos e firmes junto a Cristo. Amém. A isso pedimos em nome dele, em nome dele. Amém. Amém. O Carlos e eu nos despedimos hoje aqui, finalizamos a lição do número 5. Eu espero que você tome a sua decisão de brilhar por Cristo. Amém, meus amados? O nosso estudo termina aqui hoje. Esperamos você na semana que vem. Fiquem com Deus. Em té.